Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast DSA. E neste episódio eu tenho a participação especial de um dos alunos da Data Science Academy, aluno de diversas formações da DSA, aluno da formação cientista de dados, que vai comentar um pouquinho sobre a carreira, como ele começou em ciência de dados, as dificuldades na hora de estudar, a rotina de estudo. Tenho certeza que a história dele pode inspirar muitos outros alunos que estão ainda começando sua caminhada. Oi, Franklin, tudo bem? Opa, Daniel, como é que vai? Tudo bom, tudo bom. Franklin, gostaria de começar pedindo a você para se apresentar, falar um pouquinho sobre você, sua cidade, formação acadêmica, seu trabalho, comentar um pouquinho exatamente quem é você para os ouvintes aqui do podcast da SA. Bom, gente, eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu tenho bacharelado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual da Zona Oeste do Rio de Janeiro e sigo a DSA há mais ou menos dois anos e meio. E foi a partir dela que eu adquiri as minhas skills na área de Data Science. E hoje eu atuo como cientista de dados. Também estou pegando um pouquinho dessa parte de engenharia de dados, mas a minha pegada, o meu forte é nessa área de machine learning, análise de dados e outras atividades relacionadas com esse universo tão gigante da área de ciência de dados. Ah, legal, Franklin. O Franklin está conosco há bastante tempo e recentemente eu compartilhei na timeline da comunidade DSA o portfólio do Franklin, que fez um sucesso imenso. Se eu não me engano, eu acho que é o nosso post lá na timeline com o maior número de likes. As pessoas realmente ficaram impressionadas com o portfólio que você criou, mas daqui a pouco você fala um pouquinho mais sobre isso também. Bom, para começar, eu gostaria de perguntar a você, Franklin, você já disse que trabalha como cientista de dados. Como foi exatamente o início da sua carreira? Se você fez migração, se você trabalhava com uma outra carreira e migrou para a ciência de dados, se você já começou trabalhando direto em ciência de dados, conta um pouquinho como foi o início da sua carreira como cientista de dados. Bom, atualmente eu trabalho, esse é o meu primeiro emprego, né? Então, eu saí da minha faculdade e no segundo dia depois que eu saí da faculdade, eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu tentei buscar uma profissão que combinasse com a minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa, muito proativa, muito questionadora. E eu via as profissões que eram mais proeminentes no Brasil e no mundo para alguém que tinha as skills que eu tinha, que era um programador. E efetivamente eu conheci a profissão de um cientista de dados. Eu vi o perfil de um cara, de uma pessoa que trabalhava com isso. Era exatamente o que eu era exatamente o que eu queria, combinava, né? Deu um match. Era exatamente o que eu buscava. Então eu comecei a fazer os cursos da DSA, comecei a me desenvolver e depois que eu saí da faculdade eu fiquei aproximadamente um ano só estudando, só tentando ganhar as skills que eu ainda não tinha, né? Preencher aqueles gaps de conhecimento que ainda me faltavam para que eu começasse efetivamente a trabalhar como cientista de dados. E foi nesse período que eu construí aquele portfólio. Além dele ser expositivo para outras pessoas, funciona como se fosse um diário para mim. É como se fosse uma documentação de todas as coisas que eu achei importantes em algum momento da minha trajetória, dos meus estudos como cientista de dados. Depois desse um ano e meio mais ou menos, eu tentei arriscar uma vaga. Então eu saí distribuindo meu portfólio para vários locais e fazendo várias entrevistas, até que chegou um cara que hoje é o meu chefe, né? E me entrevistou e viu em detalhes tudo que eu tinha feito e falou: não, esse cara realmente tem um perfil que a gente quer, tem todas as habilidades que a gente quer para um cientista de dados, e me chamou para trabalhar com ele. E hoje eu atuo na ClickSign, que é uma empresa de assinatura eletrônica com validade jurídica, e nosso objetivo atualmente é fazer com que os nossos clientes consigam, com apenas um clique, assinar qualquer tipo de documento. Legal, legal. Eu vou colocar no link desse podcast também o link do seu portfólio para que as pessoas possam observar o excelente trabalho que você fez naquele Obrigado. portfólio. Virou muitos e muitos alunos da DSA e eu tenho certeza também que pode ajudar outras pessoas. Pois é, o início da sua carreira é parecido com o de outros alunos e eu acho que tem aí
o componente diferencial, que é exatamente ter criado o portfólio. O que eu observo, conversando com alguns alunos e vendo algumas interações, etc., é que muitas pessoas querem primeiro a vaga para depois tentar aprender ou depois tentar buscar conhecimento, como se isso fosse algo razoável. A sua abordagem foi de, peraí, eu vou me preparar, eu vou demonstrar a minha preparação através do portfólio e vou para o mercado. E parece que o resultado foi positivo, né? É como você fala nos cursos. Nós temos que ser resolvedores de problema. Como é que eu vou resolver um problema se eu não tenho habilidade para isso? Então, eu primeiro busquei desenvolver a minha habilidade, o feeling, sabe? A intuição para conseguir, pelo menos, rastrear a solução dos problemas que eu iria enfrentar no dia a dia, né? Para depois tentar assumir essa vaga. E realmente, seguindo as orientações que vocês me passaram, construindo esse portfólio, foi um grande diferencial. Eu senti na hora que eu falava com os entrevistadores que tem pouca gente, né? Na verdade, são escassos os profissionais que fazem isso. E é efetivamente uma prova. Você tem uma prova concreta de que você é capaz, de que você é capacitado para assumir aquele trabalho, assumir aquela vaga, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou trazer também outros alunos aqui para o podcast e pelo menos tem mais uns dois alunos que eu vou gravar também outros episódios que tem uma história parecida com a sua. Eles também desenvolveram o portfólio de projetos, ou inclusive um portfólio de engenharia de dados, que Ah, normalmente é um legal. pouquinho mais complicado, não é? Porque você tem que montar infraestrutura, etc. Mas ele desenhou a arquitetura e colocou no notebook dele. Ele foi para a entrevista e aí falou sobre o projeto. O entrevistador achou interessante, era da área técnica. Eu posso ver o projeto? Ele estava com o notebook. Ele mostrou, ficaram conversando, recebeu a proposta de trabalho e está lá hoje Ah, na legal. empresa, né? Mostra como realmente o portfólio pode ser um diferencial, exatamente por isso. A grande maioria das pessoas, elas querem um emprego, mas não querem antes demonstrar o conhecimento, que aprenderam, que estão aprendendo ainda, estamos sempre aprendendo. Eu acho que, sem dúvida, acaba sendo um ponto positivo. Então, E ok. não basta só o portfólio. Os problemas que a DSA propôs também foram muito bons. Quando eu fui fazer a entrevista, o meu chefe, né, o meu atual chefe, falou assim, cara, teve um projeto lá que você abriu que me pegou pelo pé. Eu falei, tem que contratar esse cara. Porque eu já estava querendo resolver um problema de como prever o churn da empresa e você me mostrou um projeto do início ao fim de como fazer isso. Então, na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, tem que te contratar. Essa é outra característica. Os alunos sempre comentam que os projetos da DSA são realmente diferenciais porque são projetos do mercado, que as empresas estão buscando, procurando, realmente fazem diferença. Eu tenho uma pergunta para você, Franklin. Você pensa em empreender em ciência de dados em algum momento da sua carreira, mais à frente? Sim, Esse é um desejo que você tem ou não? na verdade eu estou me preparando, né? Na verdade, empreender requer muito mais do que só habilidades dentro do universo de ciência de dados, né? Eu também vou ter que adquirir conhecimentos na área jurídica, um feeling, né, para trabalhar como empreendedor. Então, hoje, atualmente, eu tenho buscado me aprimorar. É sempre um processo de aprendizagem contínua, mas eu tenho projetos, tenho planos, tenho metas de começar a trabalhar com consultoria e efetivamente daqui a alguns anos abrir a minha própria empresa voltada para esse universo de data science. Legal, legal. Eu perguntei porque eu tenho visto cada vez mais alunos questionando essa questão de empreender, como poderia começar um negócio, etc. E como você tem um perfil bastante proativo, eu acredito que empreender talvez seja algo que você possa considerar. Ok, uma outra pergunta para você, e eu tenho certeza que essa deve ser a dúvida de muitas pessoas. Como foi a sua rotina de estudos quando você estava se preparando durante esse um ano, né, logo depois que você concluiu a faculdade? Como foi sua rotina? Quantas horas você estudava por dia? Você estudava todos os dias? Qual foi sua abordagem? Comenta um pouquinho aí pro pessoal. Eu sou meio fissurado, né? Eu sou meio obcecado com algumas coisas, né? Então, tem gente que adora ser viciado em videogame, tem gente que adora assistir Netflix. Eu sou viciado em programação. Então, eu podia passar o dia todo programando, estudando, que para mim não surtia efeito. Eu sei que não é muito saudável, né? Nem muito recomendável, mas parece que fica um martelinho na minha cabeça
batendo, enquanto eu não acho a solução certa, ele fica ali me incomodando. Então eu sempre tive muito isso, de ficar atrás da solução do problema até conseguir. Enquanto eu não consigo, eu não sossego. E eu acho que é isso que me motivou e que me trouxe até aqui. Agora, falando assim, um pouco, sendo um pouco mais específico, para me organizar, eu gosto de usar muito o Google Calendar, que é onde agendo as minhas tarefas do dia a dia. Para fazer uma descrição mais precisa de todas as tarefas que eu tenho que fazer, eu uso o Trello. E quando eu estou longe do computador, né, que às vezes acontece, eu uso post-it. Escrevo a minha ideia, eu tento tornar palpável aquilo que só está no meu pensamento. Né? Então eu escrevo em algum lugar e depois trago para o computador. Normalmente eu estudo sempre lendo, escrevendo e falando. Acho que meus vizinhos acham que eu sou doido, porque eu passo a maior parte do dia falando, entendeu? Eu estudo todos os dias, praticamente todos os dias. Não tenho uma regra fixa para isso. Normalmente eu estudo menos no domingo, que é um dia mais de descanso mesmo. Eu gosto de agendar as datas dos cursos que eu faço, né? Então, por exemplo, se eu vou começar um curso da DSA hoje, eu já tenho uma data para terminar. Mas eu não gosto de marcar data para os projetos que eu crio, porque o meu objetivo em um projeto é efetivamente aprimorar o conhecimento que eu peguei ou adquiri dentro de um curso ou na internet, ou seja lá onde for. Então eu entendo que aquele ali é um momento de aprendizagem. Então eu tento não colocar datas. Pode ser que eu deixe aquele projeto de lado por um momento e depois volte nele no futuro. Enfim, eu gosto de fazer assim. Eu também tenho um conceito, né, que me ajuda bastante, que é o conceito de programação interativa. Eu programo uma vez, né? E provavelmente no meu primeiro contato com o problema vai dar errado. Eu vou programar uma vez e vai dar errado. Aí beleza, eu tento a segunda, provavelmente também vai dar errado. Aí na terceira eu acho a solução. Só que não satisfeito eu vou lá e melhoro a solução. Duas, três vezes, até que eu consiga achar uma solução que me satisfaça, que eu efetivamente acho que está boa, né? É um conceito que um amigo, um colega meu de trabalho, comentou comigo um dia desse, que é chamado de do it right and then do it better, que é sempre você tentar aprimorar algo que você já fez. E eu gosto muito de utilizar isso nos projetos, em tudo que eu faço. E acho que é isso. Ah, legal, não, legal. Sem dúvida, esse é o caminho. Eu adoro essa filosofia do do it right, do it better. Eu acho excelente. Eu, na verdade, faço isso praticamente todos os dias, porque a tecnologia ela não para de evoluir, não é? Ela, na verdade, é um streaming, um fluxo constante. Então, se você não acompanha, você fica obsoleto muito rápido. Então, tem que estar sempre tentando melhorar o tempo inteiro com as novas tecnologias, novas versões, novos softwares e assim por diante. Fala um pouquinho sobre o seu computador em casa, que é uma pergunta que os alunos fazem praticamente todos os dias. A gente tem um post sobre isso no blog da DSA. Os alunos têm muitas dúvidas. Qual é o tipo de computador que eu devo usar para estudar em casa? Fala um pouquinho da configuração específica do computador que você usa para estudar. Quando eu comecei a trabalhar, a estudar com ciência de dados, eu não tinha um computador potente, não. Eu tinha um notebook, né? Um notebook era o meu melhor computador que eu tinha para programar. Então ele tinha 8 GB de memória de RAM, ele tinha uma placa AMD bem fraca, não dava para rodar nenhum tipo de modelo a partir dela, era só mesmo para ligar o computador. E normalmente para fazer os projetos eu tinha que usar o Google Colab, porque os meus computadores não suportavam fazer as análises. Depois disso, depois que eu consegui o emprego e consegui trabalhar, eu montei uma máquina melhor. Aí hoje eu tenho uma máquina de 64 GB de RAM com uma placa de vídeo 1050 Ti, né, da Nvidia. Vou trocar, né, vou comprar uma 3080. Tenho vários HDs, né? HDs eu tenho aos montes, devo ter mais ou menos uns 10 teras de HD. Acho que é isso, basicamente. É uma baita máquina Ah, hoje em dia, uma e, baita máquina. e o processador dela é um Ryzen 7, né? Acho que Legal, essas são as que principais máquina. especificações dela. E pretendo É, comprar uma outra. legal. A maioria dos alunos começa mais ou menos com isso, 8 gigas de RAM, e aí vão pegando gostinho pela ciência de dados, vão percebendo que precisam de mais capacidade É, computacional, e é uma evolução natural, né? Eu vejo isso em muitos alunos. Legal. Uma outra pergunta, Franklin, essa também eu tenho certeza que deve ter muita gente já doida para saber. Durante seus estudos, quais foram suas maiores dificuldades? Porque
Você veio da área de ciência da computação, como aliás eu acredito que pelo menos uns 40% dos alunos da DSA vêm da área de ciência da computação, eu sou da área de ciência da computação, mas você sabe, ciência de dados tem matemática, estatística, programação, área de negócios. Quando você estava estudando, quais foram as suas maiores dificuldades? Onde você sentiu mais difícil ali conseguir entender os conceitos, aprender, etc. Quando eu saí da faculdade, né, eu queria tirar aquele estigma que tem de que o cara de ciência da computação, ele é um cara mais voltado para a área de infraestrutura, né? Embora a minha faculdade me fornecesse uma boa base matemática, né? Tinham muitas cadeiras voltadas para a área de matemática, eu tinha uma deficiência em estatística lá no curso que eu fiz e tudo mais. Então eu busquei muito me aprimorar nessa área. Depois eu fui para a área de negócios, desenvolver e entender mais ou menos como é que funciona a cabeça de um cara que está lá na ponta, né? Aquele cara que efetivamente vai descrever o problema, aquele cara que precisa que um problema seja solucionado. Então eu fui tentando, programação e matemática nunca foram um problema para mim. Agora, estatística, regras de negócio, entender o cliente, essas foram áreas que eu tive que aprimorar. Normalmente quem vem da área de ciência da computação acaba tendo mesmo essas áreas com maiores dificuldades, assim como quem vem da estatística também tem dificuldade com a ciência da computação. Eu percebo isso, muitos alunos, eu tenho vários estatísticos fazendo os cursos da DSA e são excelentes na análise estatística, mas têm dificuldades na hora de trabalhar com Hadoop, trabalhar com Spark, às vezes não conseguem entender muito bem o funcionamento de manipulação de dados em Python, que é normal, porque são áreas diferentes. Data Science é uma área totalmente multidisciplinar, então tem que aprender áreas diferentes. Por outro lado, o aprendizado ele é amplo e eu acredito que o profissional cresça bastante em termos de conhecimento. E como é hoje o seu trabalho lá como cientista de dados? Descreva em linhas gerais aquilo que você puder falar, obviamente, como é o seu dia a dia, como você chega para trabalhar, imagino talvez esteja trabalhando de casa, né, por conta da pandemia, não sei, mas como é o seu dia a dia, como você desenvolve suas atividades? O meu trabalho ele é 100% home office. Eu sou do Rio de Janeiro, mas trabalho para uma empresa em São Paulo. Então, isso para mim é bem interessante e também eu acho que é bem produtivo, né? Eu me dou muito bem com essa filosofia. E atualmente eu tenho trabalhado, como a minha equipe ela está em formação ainda, a empresa ela está se direcionando a tomar decisões baseadas em dados. Eu estou trabalhando meio como cientista de dados, às vezes, e meio como engenheiro, tentando pegar dados de diferentes locais, jogar para outro lugar, criar um data warehouse, criar um data lake, para depois, então, efetivamente começar os projetos de análise de dados e de machine learning, né, para atuar efetivamente como cientista de dados. Então, hoje o meu dia a dia tem sido muito em processos que envolvem ETL, né, mas eu também tenho planejado e criado projetos voltados mais para visualização de dados e também estão vindo aí projetinhos voltados para a área de machine learning. Legal, legal. Você, em geral, trabalha em um único projeto por vez ou você acaba trabalhando em projetos paralelos? Isso é comum no seu trabalho? Eu diria que eu trabalho em projetos paralelos. Nós somos uma equipe de sete, né, sete pessoas e são três desenvolvedores. Por exemplo, hoje mesmo eu já comecei um novo projeto. Eu tinha terminado um na semana passada, estava com um amigo meu e hoje eu já estou começando outro. E provavelmente na semana que vem já vai vir mais outro. Então eu diria que eu trabalho com projetos paralelos. Legal. E quais são as ferramentas que você mais usa no dia a dia, Franklin? Eu uso muito Python, né? E tenho utilizado muito o Apache Airflow. Não sei se você Uhum. conhece. Sim, sim. Justamente para fazer esse processo de ETL, para estruturar toda uma base de dados com a qual nós possamos consumir os dados e gerar insights. E tudo tem que ser muito rápido, porque as pessoas, os nossos clientes internos, né, eles precisam daqueles dados, eles precisam de uma análise na mão, na hora que eles quiserem, no momento que eles quiserem, do jeito que eles quiserem, né? Eu tenho utilizado muito o Streamlit, né? Eu estou construindo uma aplicação no Streamlit justamente para ver se a gente consegue melhorar esse gargalo que a gente tem. Também tem as bibliotecas, utilizo Plotly, agora me fugiu, mas utilizo Plotly, Pandas, essas bibliotecas básicas de ciência de dados. Sim, é o padrão É para o padrão. trabalhar com ciência de dados em Python. É, ok.
E a sua empresa trabalha com cloud computing, computação em Sim, nuvem, sim. ou é tudo local? É tudo na AWS. Tudo Tudo na na nuvem da AWS. AWS. Assim, é muito interessante você comentar sobre isso, porque é o que eu comento exaustivamente nas aulas, né? Os alunos, olha, tu vai trabalhar com Python, tu vai trabalhar com AWS, tu vai trabalhar com Airflow, tu vai trabalhar com essa tecnologia, senta aqui e aprende que eu estou te explicando aqui como funciona. E aí o aluno vai para o mercado de trabalho, aí ele encontra o quê? Python, Exatamente Airflow, isso. AWS, exatamente, porque é isso que o pessoal está usando, é isso que compõe o ecossistema de ciência de dados, não só no Brasil, no mundo inteiro. O que você está usando aí na sua empresa, saiba que são as mesmas tecnologias que empresas estão usando nos Estados Unidos, em países da Europa, são as mesmas tecnologias, porque é isso que permite hoje você trabalhar de forma efetiva com ciência de dados. Próxima pergunta para você, Franklin. Você tem participado? Eu sei que agora estamos em pandemia, então tudo agora é mais difícil, mas você tem participado de eventos de ciência de dados, provavelmente eventos online, né, por conta das restrições, ou você já participou no passado? Como é que você vê os eventos de ciência de dados? Sim, eu gosto de participar. Como eu tenho trabalhado, agora fica um pouco mais difícil, mas o último que eu participei foi da DSA mesmo, aquele programa de mentoria, né? Então eu gosto bastante de ter essa interação, essa experiência. Legal. E como você vê o mercado de trabalho em ciência de dados hoje? O que você acha, com base naquilo que você está vivenciando, o que você acha que deve acontecer para os próximos anos? Como você vê o mercado? Se está em crescimento, se está em declínio, se a demanda está alta, se está baixa? A sua opinião sincera sobre aquilo que você tem visto com base no seu trabalho atual. O que eu sinto é que nos últimos meses a demanda por engenheiro de dados cresceu muito. Então, eu tenho visto muitas vagas, muitas propostas, muitas empresas interessadas em pessoas que tenham habilidades para trabalhar como engenheiro de dados. Eu sinto que o Brasil ele ainda está engateando, ele ainda não compreendeu o que a ciência de dados pode trazer, o diferencial competitivo que a gente pode ter tomando decisões baseadas em dados, né? Então, eu vejo que agora que a gente começou a despertar, agora que o mercado está começando a seguir esse caminho. Então, isso é bom. E eu acredito que justamente por esse motivo, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, a gente vai ter uma alta demanda por cientista de dados, né? Porque seria o próximo step, a próxima necessidade nesse processo de análise de dados, de tirar insight dos dados. A gente precisa de mais profissionais dessa área. Legal. É exatamente o que a gente tem visto aqui. Eu até comentei no episódio anterior do podcast da SA, coloquei também lá na timeline da comunidade, nosso portal, que eu acho que ainda tem um mercado muito vasto ao longo dos próximos anos, exatamente por isso. O Brasil ainda está engatinhando. O Brasil tem uma característica que algumas coisas demoram a pegar no Corre Brasil. Aliás, atrás. muitas coisas demoram a pegar no Brasil. E em termos de tecnologia, existe uma demora do país em se adaptar às tecnologias, em aderir às tecnologias. Eu, particularmente, tenho uma opinião formada. Eu acredito que o idioma seja um fator que acaba atrasando um pouco a adoção de tecnologias, já que, segundo pesquisas, menos 13% dos brasileiros têm alguma proficiência em inglês, então isso acaba dificultando um pouco a adoção de tecnologias e demora a chegar até que o conhecimento esteja amplamente disponível em português, por exemplo. Então, hoje, o que nós vemos em ciência de dados no Brasil é o que os Estados Unidos estavam fazendo há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Então, e de lá para cá, a profissão de cientista de dados explodiu nos Estados Unidos, engenheiro de machine learning, engenheiro de inteligência artificial, entre outros. E no Brasil, o Brasil está seguindo o mesmo caminho, né? Eu acredito que isso vai acontecer também ao longo dos próximos anos. A sua percepção é exatamente a mesma que nós temos aqui também na DSA. E com relação aos custos da DSA, qual a sua opinião sincera? Eu sei que, claro, você é aluno da DSA, você é aluno de formações, mas, enfim, fique à vontade para transmitir aí sua opinião sobre o que você fez nos cursos, o que você viu, você está matriculado em 2 ou 3 formações, né? E o que Sim. exatamente você acha é, dos cursos, sua opinião, baseada com aquilo que você está vendo hoje no seu emprego, na sua empresa. Comenta um pouquinho aí para os ouvintes do podcast. Daniel, eu consegui meu emprego graças ao curso de vocês. O conhecimento que eu tenho como cientista de dados, e hoje eu posso trabalhar
como cientista de dados, e hoje eu posso ter esse título e ser reconhecido assim, foi graças ao curso de vocês. Então, eu só tenho elogios, né? Para mim é excelente, vale cada centavo investido. Para mim, realmente valeu muito a pena, entendeu? Eu fico muito satisfeito de ter feito cada curso e o resultado está aí, né? A gente está fazendo a entrevista aqui agora. Muitas pessoas gostam do meu portfólio e se isso aconteceu, foi justamente por causa de você e da DSA. Legal, legal. Nós agradecemos o feedback, Franklin. É difícil o trabalho que nós fazemos, não é fácil, mas saber que a gente impacta positivamente a vida das pessoas, isso sem dúvida é o maior prêmio de todos, né? E eu acompanhei um pouquinho da sua trajetória, né? Eu lembro que você mandava mensagens para mim logo no início, quando eu tinha algumas dúvidas e tal, e às vezes você estava estudando de madrugada, porque como eu estou no fuso horário diferente, né? Eu estou no fuso horário americano, eu estou 5 horas a menos em relação ao Brasil. Então, eu normalmente trabalho até tarde, eu sempre trabalho até 11 horas, meia-noite todos os dias, e às vezes eu recebo mensagem dos alunos nesse horário que eu sei que estão no Brasil, então é madrugada no Brasil, etc. E eu lembro que às vezes eu recebia mensagens suas nesse horário, eu respondi imediatamente, né? As pessoas conversando na madrugada pela DSA, e bom, seu esforço acabou sendo aí premiado com a sua colocação no mercado de trabalho. Bom, ok, Franklin, acho que a gente pode encerrar. Gostaria apenas de perguntar para você quais seriam suas considerações finais e quais são as dicas que você daria para quem está começando agora. Imagine que agora um ouvinte aqui do podcast, serão milhares de ouvintes, eu tenho certeza, um ouvinte que quer começar, ele quer, sabe, iniciar a carreira em ciência de dados, ou talvez até queira até migrar. Qual seria a dica, a sua recomendação para quem está começando? O que eu diria, e eu acho que foi um pensamento que eu sempre tive que me trouxe até aqui hoje, é o de não se preocupar em errar. Eu acho que errar é algo inerente do ser humano, da natureza humana, e o nosso trabalho, o que a gente estuda, não é algo muito trivial. Eu vejo muitas pessoas que têm medo de errar ou que na hora que encontram um problema simplesmente travam, né, não sabem o que fazer. E eu vou dizer para quem está começando hoje, você vai errar e vai errar muito, sabe? Mas não desista, siga em frente. O importante não é quantas vezes você errou, o importante é se você conseguiu achar uma solução, se você conseguiu chegar no objetivo final. E sempre foi isso que me motivou. Eu errei bastante, eu passei, igual você falou, né? Eu não ia comentar isso, mas eu passei madrugadas tentando entender como é que as coisas funcionavam, tentando entender como é que era essa coisa que é chamada de machine learning, que todo mundo quer fazer, que todo mundo quer programar. E hoje, graças a Deus, eu consegui trabalhar, consegui atuar como cientista de dados, né? E tem uma frase que eu gosto muito que fala que só os fortes caem, porque os fracos nem sequer ousam em tentar. Então, se a pessoa está tentando trabalhar como cientista de dados, se ela está tentando ingressar, sabe que você já é uma pessoa forte. Agora só não fracasse, não desista no meio do caminho, porque vai ser difícil. Mas se eu conseguir, eu não sou melhor do que ninguém, qualquer um consegue, né? E ainda mais com o suporte da DSA, não tem como falhar, né? Sem dúvida. A sua mentalidade, ela é exatamente voltada para pessoas que inevitavelmente vão obter sucesso, Franklin, porque essa a mentalidade tem que ter, entendeu? É isso aí, vai errar, vai ter problema, passa por cima, utiliza como experiência, tenta de novo, não desiste. A grande maioria das pessoas desiste logo no começo, porque é mais ou menos como você sair da praia e tentar obter, chegar ao oceano aberto, né? Tem que passar pelo quebra-mar. E aí tem que superar as ondas. A maioria não consegue sair do quebra-mar porque desiste. Ah, é muito difícil, vou voltar, é muito difícil, não quero ir e tal. Mas aqueles que ousam a tentar superar o quebra-mar acabam atingindo o oceano, inevitavelmente. São poucos que, inclusive, conseguem chegar lá. Bom, Franklin, vou encerrar então esse episódio do podcast DSA. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Maravilhoso conversar com você, conhecer um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua história. Tenho certeza também que você vai acabar impactando positivamente a vida de muitas pessoas que vão ouvir esse episódio e, quem sabe, vão usar aí suas dicas para começar. Meu muito obrigado em nome de toda a equipe da SA. Agradeço.